Ao vivo agora aqui no Morning Show com o deputado federal Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, que estava, certo, deputado, bom dia para o senhor. O senhor está na lista. Mas o seu perfil caiu, Marcel? Essa é a nossa primeira dúvida. Parece que foram só posts. Como é que foi? Bom dia, Paulo. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Caio também, Felipe. Estou vendo Zé Maria e Conrado aí. Bom dia. Não, nunca tive redes bloqueadas. Eu tive um post que foi logo após o segundo turno, apagado pelas redes sociais. Um post que eu fiz no dia 28 de outubro com uma crítica ao Ministério Público do Trabalho, uma crítica política. Eu quero, inclusive, me defender dessa retirada do ar desse post, pedir para o meu advogado acessar os autos. Desde o dia 19 de novembro ele tenta, mas não consegue. Foi uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral do ministro Alexandre de Moraes, baseado naquele núcleo criado para supostamente combater desinformação durante o período eleitoral, mas apenas isso. E o pedido do presidente Arthur Lira era para reativar contas de deputados que as tivessem suspensas. E mais uma decisão que sai fora do escopo do devido processo, eu sou incluído nessa decisão agora do ministro Alexandre de Moraes em resposta ao Arthur Lira, dizendo que eu terei as contas desbloqueadas. Ele determina exatamente isso, a volta dos que não foram, a conta que nunca caiu pode ser reativada, e aproveita para fixar uma multa diária em caso de reincidência de algo que eu nunca fiz também, que fazer discursos atentatórios, como diz ali, à Justiça Eleitoral ou ao Estado Democrático de Direito. E essa multa é de R$20 mil por dia, com bloqueio da minha conta salário se porventura não tiver recursos disponíveis para pagá-lo. Então, é mais um absurdo desse processo. Eu vou já pedir para o meu advogado e o advogado da Câmara fazerem um embargo de declaração para avaliar essa situação junto ao ministro Alexandre de Moraes e me retirar do processo, mas obviamente que eu não deixo de me solidarizar com os demais parlamentares, inclusive os que seguem bloqueados, porque isso aí foi apenas um paliativo, esse desbloqueio das contas nas redes sociais, e só de alguns parlamentares, porque a censura permanece e os atos de abuso de autoridade que nós já estamos observando há bastantes meses, eles seguem acontecendo e precisam ser cessados, e não à toa a gente tem um pedido de CPI para instalar e investigá-los. Ô deputado, deixa eu só te fazer uma pergunta. Por que o senhor acha que o senhor está nessa lista? O senhor acredita que houve um erro técnico ou o senhor acredita também na possibilidade de coerção política? São duas opções. São a opção de erro, pode haver mais, mas as duas que eu vislumbro são essas. É um erro, ter me incluído porque o tribunal lá atrás suspendeu uma publicação minha, e aí houve um equívoco processual, espero que tenha sido isso. Mas a segunda, que algumas pessoas têm sugerido a mim que pode ter sido o caso, o fato de eu ter protocolado uma CPI e o TSE, assim, mandar um cala-boca antecipado, para tentar me constranger a não falar mais sob pena dessa multa. Eu, sinceramente, não quero acreditar nessa segunda hipótese, espero que tenha sido um erro e por isso mesmo vão fazer os embargos de declaração. Mas se for a segunda hipótese, eu sinceramente também não me sinto nem um pouco tentado a parar de falar em virtude disso. Podem me levar tudo, as roupas, até a cueca, que eu não vou me constranger em fazer o meu serviço de parlamentar, que é defender a democracia, o Estado de Direito e o fim dos abusos de autoridade. Muito bem. Zé, faça a sua pergunta. Perfeito, muito bom dia a todos. O embargo de declaração é um pedido que se faz para explicar a sentença, ou seja, o que assinou o Alexandre. Deputado, eu achei, pela primeira vez o Congresso reage, mas eu achei fraca a reação do presidente da Câmara. No Brasil, nós não temos um poder moderador que dá a última palavra. Não seria o caso de se formar no Congresso Nacional um grupo para regulamentar essa relação? Ou seja, se houver o mesmo poder para o Supremo fazer esse tipo de bloqueio, aprovar uma emenda à Constituição, um projeto de lei para regulamentar isso aí,
porque eu entendo que hoje a internet, as mídias sociais são ferramentas para votar. A prova disso é de que hoje se faz sessão da Câmara dos Deputados, né, pela internet, ou seja, as sessões não presenciais. Quer dizer, não é hora de reagir de uma maneira mais forte, sem entrar no mérito, mas decidir sobre isso? Olha, a Renata Abreu, deputada federal pelo Podemos, me enviou ontem, Zé Maria, obrigado pela pergunta, que é muito boa, uma proposta de emenda à Constituição, incluindo um parágrafo, se não me engano, 9º, no artigo 53, prevendo que casos de suspensão ou bloqueio de redes sociais determinados pela Corte Suprema ou pelo Poder Judiciário tenham de passar primeiro por uma autorização do plenário da Câmara dos Deputados para que sejam confirmados. Eu acho uma decisão, uma proposta de emenda constitucional boa, inclusive vou assiná-la, já disse ontem a deputada Renata Abreu, vou assiná-la em seguida, porque gera mais, digamos assim, segurança jurídica e, de fato, dá uma resposta a essas atitudes do Supremo Tribunal Federal e da Corte Eleitoral. Por outro lado, porém, não deveria ser necessário, porque já está muito claro no caput do artigo que a nossa imunidade parlamentar é por quaisquer, eu repito, quaisquer de nossas opiniões, palavras e votos. Não é preciso ficar explicando, ficar criando novos parágrafos. Cada explicação a mais, no fundo, acaba diminuindo a importância da palavra quaisquer. Quem deveria tratar desse tema quando se eventualmente há uma interpretação de extrapolação da liberdade de expressão e da imunidade parlamentar que nós temos, é o próprio Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Afinal de contas, o eleito, ele quando tem imunidade parlamentar sobre suas palavras, ele não tem imunidade para si, ele tem imunidade para representar os seus eleitores, porque aqui na Câmara dos Deputados, os parlamentares representam aquilo que os eleitores esperam dele quando nele votam. E, portanto, apenas o conjunto dos eleitores de todos os demais parlamentares podem, por meio de um conselho de ética, fazer a devida avaliação sobre eventuais abusos, né, das nossas prerrogativas parlamentares. E não outro poder, não o poder judiciário interferindo na harmonia, né, e que deve existir numa república entre os três poderes. Caio. Bom dia, Marcel, parabéns pela atuação, pela representação da voz do povo brasileiro que você assumiu para si, ainda que corra todos os riscos possíveis para o momento que nós estamos vivendo aqui. Eu queria entender um pouco mais a respeito da atuação do presidente da Câmara. Ao que parece, o pedido dele não foi um pedido que teve uma reação para todos os deputados, visto que a Carla Zambelli continua com as redes bloqueadas. Aí o que eu queria entender a Carla Zambelli continua com as redes bloqueadas porque esse pedido não se estendeu a ela, ela continua com as redes bloqueadas porque ela continua ativa nas redes sociais, nas redes sociais não porque ela está bloqueada, mas a gente enxerga, né, os movimentos dela através de notícias e de redes sociais de outras pessoas ali, manifestando a sua indignação acerca do processo eleitoral. Então, qual seria a ferramenta adequada para restabelecer esse artigo 53, visto que nem partindo um pedido do presidente da Câmara, isso foi restabelecido para todos. Qual seria a ferramenta, qual é o caminho a se seguir para se restabelecer o direito do deputado a quaisquer, essa imunidade a quaisquer, porque a palavra, como você mencionou, ela é muito clara, não precisa de uma outra lei para especificar. Como é que vai se restabelecer esse direito, esse artigo 53, se nem o presidente da casa conseguiu estender isso a todos os parlamentares? Ótima pergunta, Caio. Na verdade, se nós, e agradeço pelas parabenizações aí, que eu quero estender a todos os demais parlamentares que estão se unindo agora num grupo muito grande de deputados federais contra a censura e que estão demonstrando uma reação da Câmara dos Deputados muito maior, aliás, do que aquela que o Senado omisso está demonstrando. É importante também ressalvar, existem alguns parlamentares trabalhando firmemente contra a censura, o senador Eduardo Girão representa bem esse grupo, mas o Senado tem sido muito omisso. O presidente Arthur Lira, eu estou aqui com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele cita
entre aspas, o que o Arthur Lira pediu, ele pediu para que todas as redes fossem desbloqueadas de todos os parlamentares. Está aqui, entre aspas, a reconsideração, né, pede a reconsideração das decisões proferidas com fundamento no artigo 4º da resolução TSE número 23.714 de 2022, que determinaram a suspensão de perfis de deputados federais nas redes sociais, dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Então ele pediu de todos. E ele cita essa resolução do TSE, número 23.714 de 2022, que na minha opinião, e aliás, passa até de mera opinião, porque é muito flagrante a inconstitucionalidade, na minha opinião, essa resolução foi inconstitucional, foi ilegal, que resoluções do TSE sobre processos eleitorais em curso só podem ser feitas até 6 meses antes da eleição. Essa resolução foi publicada 1 semana e meia, se não me engano, antes da eleição. E não pode ter seus efeitos continuando a serem sentidos depois da eleição, ainda mais agora, estamos já em dezembro, né? Então o período eleitoral, incluindo o segundo turno, faz mais de mês que passou e continua em vigor. Então, um dos remédios legislativos que a Câmara tem a seu dispor e que ainda não utilizou e deveria é aprovar um PDL, eu sou coautor no PDL do deputado Paulo Ganimi, sustando essa resolução. Né? E isso deveria ser pautado na Câmara dos Deputados, estamos pedindo para o presidente pautar, e há um movimento, inclusive, para obstruir quaisquer votações na próxima semana, se esse PDL, por exemplo, não for pautado, sustando essa resolução e acabando com seus efeitos hoje sobre as contas das redes sociais dos parlamentares que seguem bloqueados e contam, portanto, por conta desse bloqueio, independentemente dos conteúdos, que eu posso discordar ou concordar, mas a Constituição lhes garante, né, tem a minha solidariedade por continuarem censurados. Rapidinho, e só rapidinho, só para continuar, nessa leitura que você fez, ele não cita o artigo 53. Você acredita que ele já tenha aberto mão dessa prerrogativa dos deputados, então? Porque o correto seria ele citar, né, o artigo 50, perdão, esse artigo, mas ele não citou. Você acredita que ele tenha aberto mão dessas prerrogativas dos deputados? Caio, eu não posso ser injusto e dizer que ele não citou o artigo 53, porque eu só li o trecho citado na resposta do Alexandre de Moraes e eu não tenho aqui a inicial do presidente Arthur Lira, tá? Eu vou recuperar a inicial, eu não me lembro se estava citado o artigo 53 ou não, então me perdoa que eu não posso ser injusto a ponto de dizer que não foi citado no pedido inicial do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara. Agora, de fato, a Câmara, como um todo, abriu mão do artigo 53 quando permitiu que um deputado seu fosse preso, né? E esse foi um erro gravíssimo que a Câmara cometeu lá atrás, com a prisão do deputado Daniel Silveira. Nós repudiamos a sua fala, eu mesmo fui para a tribuna dizer isso no dia da confirmação da sua prisão, mas votamos contra a bancada do Novo e vários outros parlamentares, alertando que quem deveria cuidar do caso é o Conselho de Ética da Câmara. Há um artigo 53 garantindo a imunidade parlamentar por quaisquer opiniões, palavras e votos civil e penalmente, e não cabia ao Supremo Tribunal Federal decretar sua prisão, ainda mais da forma como foi feito, em flagrante continuado por conta de um vídeo, ao que não existe previsão legal. Então, a Câmara como um todo já abriu mão desse artigo 53 lá atrás, e agora é preciso recuperar esse tempo perdido, né? E não vai ser fácil. Por isso mesmo que eu tenho defendido tanto o Parlamento e o Congresso Nacional para que ele se recoloque nessa discussão como o grande, né, fiador da defesa da democracia, recolocando também o judiciário dentro do escopo da Constituição, que ele já extrapolou há muito tempo. Deputado, temos um gaúcho aqui na bancada, ávido por fazer uma pergunta ao senhor. Por favor, meu querido Conrado. Como é que tá, Marcel? Bom dia a todos os nossos telespectadores também. Grande Conrado, bom dia. Marcel, vendo toda essa... Vou fazer uma conjectura aqui antes de fazer uma pergunta, tá? Tu falaste, olha só, lá com o Daniel Silveira, a gente votou contra, mas ninguém foi muito incisivo, né? Como estamos sendo agora. Será que o pessoal não conseguiu enxergar adiante? Quando o Bolsonaro lá dizia, olha, o STF está sendo muito violento, passando dos limites, todo mundo foi para a tribuna, botar panos quentes, não, cartinha do Temer, né? Olha só, vamos dar um voto de confiança para o STF, ok. A lei eleitoral tem o princípio da anuidade, que não foi respeitado, como vocês muito bem falaram aqui. Te parabenizo pela medida aí da CPI, mas a gente sabe que ela não passa para a próxima legislatura. Ou seja, engrossa o caldo, mas não vai dar nada lá adiante.
O artigo 53 da Constituição, o Zé Maria tem um pedido do projeto de lei, não precisa. Tem o artigo 53 que diz que todo mundo tem que ser imune. Diante de todo esse arrepio que a gente está vendo do silêncio do nosso Senado Federal, que ninguém não passa nenhum pedido, que é quem pode fazer o pedido contra os ministros do STF. Diante desses bloqueios que continua, né? Continua, todo mundo agora tem uma tornozeleira eletrônica online. Ninguém mais pode falar nada. Quem falar vai ter uma multa de R$20 mil tirado diretamente do salário da fonte. A pergunta é, o senhor acha que a possibilidade do artigo 142, que tem a nossa Constituição, que diz que no momento que a gente tem uma desarmonia entre os poderes, aquela que está lá no artigo 2 da Constituição, que o inciso número 1 do artigo do terceiro artigo da Constituição, que fala que nós temos que ter o princípio do Estado é uma sociedade justa e livre, que não está sendo respeitado. O senhor acha que essa medida do presidente da República pedir para si a possibilidade de ajustar o que tem que ser ajustado e com a ajuda das Forças Armadas para fazer com que isso seja aplicado, o senhor acha que isso é viável nesse momento? O senhor acha que essa possibilidade é uma possibilidade legítima ou o senhor acha que a gente tem que ficar nesse oba-oba que nunca dá nada, deputado? Vou pedir uma resposta bem objetiva, Marcel, por favor. Paulo, na verdade não tem resposta objetiva a essa pergunta sem olharmos os antecedentes, tá? O Conrado está muito certo em falar que o Congresso foi omisso ao longo desse tempo, mas eu entendo também que o presidente Bolsonaro não deveria ter feito a condução dessa discussão sobre o Supremo Tribunal Federal que ele fez. Ele tinha uma base de apoio aqui na Câmara dos Deputados que ele não aglutinou para fazer a defesa necessária do Estado de Direito lá atrás, quando poderia ter feito. Por exemplo, CPI da Lava Toga. O presidente Bolsonaro não deu apoio para que ela saísse. Aliás, o seu filho, Flávio Bolsonaro, pediu para que senadores retirassem as assinaturas que já estavam dadas para a criação da CPI da Lava Toga. Se ela tivesse sido criada lá atrás, teria sido outra história do nosso país. Depois, a prisão após condenação em segunda instância. O Lula foi solto, o presidente Bolsonaro chegou a fazer um tweet que foi apagado. Na verdade, depois ficamos sabendo que esse tweet apoiando a prisão após condenação em segunda instância tinha sido feito pelo seu filho, Carlos Bolsonaro, e o presidente pediu para pagar, porque ele estava fazendo os acordos dos bastidores com o Supremo Tribunal Federal e, infelizmente, a história do Brasil, agora olhando para trás, vai acabar contando, acabou levando a eleição de um presidente corrupto do dia 30 de outubro, por conta da falta de ação dessa base parlamentar que poderia ter, aqui no Congresso Nacional, aprovado a volta da prisão após condenação em segunda instância e colocado o Lula de volta na cadeia. Então, todos os paliativos que estão sendo propostos agora, como o Conrado citou, né, ou instrumentos de suposta resolução dos problemas, como alguns dizem que seria o artigo 142, decorre de uma série de erros que foram cometidos por vários lados. E eu, como parlamentar, preciso defender o parlamento. Então, na minha visão, uma CPI, ela não é um oba-oba. A CPI deveria já ter sido instalada. Ela pode ser instalada essa semana. Uma investigação, por exemplo, na polícia, não precisa levar 1 mês e meio. Por que na Câmara precisaria levar uma CPI do abuso de autoridade? Ou um PDL aprovado para assustar os efeitos da resolução ilegal e inconstitucional do TSE. Na minha visão, portanto, eu preciso, como parlamentar, defender os instrumentos que me são de direito na Câmara. E, lamentavelmente, muitos deputados passaram o mandato todo vivendo de selfie. Para você saber onde estava, você tinha que olhar nos stories do Instagram e não exercer os seus mandatos parlamentares decentemente para fazer aprovar uma PEC da volta da condenação após da volta da prisão após condenação em segunda instância. Isso que eu lamento. Então, eu peço sempre para as pessoas focarem no Congresso Nacional. E o meu papel como deputado federal é defender que a solução passa por uma atuação dos parlamentares e do Poder Legislativo muito mais contundente do que a gente viu no passado recente. Deputado, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show de hoje. O deputado Marcel Van Hatten gentilmente nos atendeu aqui na manhã desta sexta-feira, véspera aí, alguns minutos do jogo do Brasil. Algum palpite aí, Marcel, hoje para o jogo?
E olha que eu tenho 2 jogos para torcer. Eu tenho do Brasil e o meu palpite aí, vamos de 2-0 na Croácia. Boa. Tomara que dê certo, tá? E depois eu tenho o jogo da Holanda, que é, enfim, a minha segunda nacionalidade. Meu pai é holandês, inclusive nascido lá. Vou assistir o jogo na embaixada da Holanda com o embaixador e vou torcer contra a Argentina. Eu peço a força de vocês também para torcer pela Holanda. Acho que contra a Argentina não vai ser difícil torcer, se der Brasil e Holanda, Marcelo? Aí dividiu Brasil, o coração, não tem hein? nem dúvida. Não tem nem dúvida. Aí a Holanda, infelizmente, vai ficar para disputar o 3º e 4º lugar. Então tá bom, querido. Muito obrigado pela sua atenção aqui com a gente. Marcel Van Hatten, ao vivo no Morning Show da Jovem Pan News. Um abração.